Deixa eu falar com você que está aqui nos ouvindo, que acorda todos os dias pensando que não tem propósito para nada, que já acorda cansado, que a vida não tem mais motivos. Pensa que esse podcast é para você, esse papo é para você. Fica aqui com a gente e eu sou Dea Reis, facilitadora criativa. Eu vou receber uma pessoa que vive a comunicação todos os dias. Eu sou especialista em saúde mental também, e essa pessoa vai trazer a história dela, baseada na comunicação, no dia a dia dela, com vocês, Fábio Gideão. Um prazer estar aqui com Hello, você. obrigado. Obrigada a você, meu querido. Que honra poder Que honra a participar minha. aqui desse podcast, principalmente num tema tão relevante, né, cara? Muito, A gente está muito vivendo numa mesmo. sociedade hoje que saúde mental é algo assim que precisa muito de pessoas como você falando essas verdades, porque muita gente hoje está precisando ouvir sobre saúde mental, Sim. muita gente doente. Muita gente doente mesmo, e a situação vem cada vez piorando, e a gente precisa trazer isso de uma forma muito lúcida, séria e com Sim, muita responsabilidade, né? é isso aí. Eu costumo falar que eu não tenho um diploma nessa área, mas tem muitas cicatrizes aí que traz uma autoridade em falar em assuntos que, geralmente, quando eu falo, eu sempre identifico pessoas que estão vivendo o mesmo processo. E aí, quando você traz ali uma solução do que você viveu, como você venceu, você começa a ter autoridade e falar, cara, o caminho é esse, pode acontecer isso e vai dar tudo certo. Gida, tem muita gente ouvindo aqui a gente agora, né? Então eu quero saber de você. Como você reconhece quando a mente começa a adoecer antes do corpo? Como é que é isso para você? Fala para a gente, baseado até nas suas experiências, como é que funciona isso? Então, vamos lá. Eu tenho esse aprendizado aí na prática, né? Empresário lá desde os meus 25 anos de idade, né? Com aquele sonho desde garoto, né? De queria ser um cara muito bem sucedido, quer ser um cara a nível ali nacional, e Deus sempre colocou isso no meu coração desde cedo, mas eu não sabia que existia todo um processo para que você chegasse lá. E Sim, muitas das vezes, quando você não tem ali uma família já estruturada, que sabe fazer isso, você não tem um pai já rico, um empresário que sabe sim, fazer isso, você sim, tem que sim. aprender muitas das vezes na marra. Eu não culpo meu pai aqui por isso, meu pai deu o melhor que ele podia dar, mas tinha muitas coisas que ele não podia mais ensinar. Entendi. Então, aos Teve 25 anos, eu abro minha primeira empresa uma e eu vou começar a entender o que é saúde mental a partir dos 25 anos. na vida, na Na lida, prática, já no nos dia a vinte e dia. cinco anos. No Uhum. dia a dia. Então, hoje, com 46 anos, eu olho lá para trás e vejo quanto eu errei, quantas atitudes foram tomadas precipitadas, baseadas em ansiedade, Sim, baseado em depressão, baseado em burnout, sim. baseado em cansaço mental, aceleração que você começa a colocar no teu dia a dia e começa a achar que isso é normal. E assim, todo esse período foi um período de aprendizado. Sim, a Errei. tentativa, né, de É. buscar o que que é melhor, a tentativa e o erro, Eu né. sempre fui um cara muito ativo, né? Eu sempre fui um cara que sempre botei pra frente. Meu irmão, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Mas eu nunca soube o limite disso. Sim, sim, sim. Então, assim, eu sempre fui um cara que trabalhei muito. Quando eu abri minha primeira empresa aos 25 anos de idade, eu estava trabalhando 14 horas por dia, 7 dias por Uau, semana. uau, não tinha descanso, não tinha nada. E eu achava que o descanso nem fazia Para parte desse quê? processo. Fala, pra quê? Eu preciso produzir. Produzir era a oportunidade que eu tinha naquele Sim, momento de provar para todo mundo sim. que a minha motivação naquela época era errada. Eu queria provar para todo mundo que eu conseguia chegar onde eu iria chegar. E aquilo gerava o quê? Ansiedade. Ansiedade, né? Gerava uma aceleração ali de querer fazer um modo No de automático, né, você ficou ali. superativismo para cobrir as dores e os traumas Sim, passados, sim, que aquele superativismo ali era uma anestesia que sim. fazia, Aumentava, né, a é, dopamina, aquela coisa aumentava toda. a dopamina e para Sim, mim ali estava tudo tá bem. tudo certo. Mas a ponto de chave A dessa virada que se pegada, a chama? virada, Uhum. foi 4 anos e meio depois, quando esse negócio quebra. Uau! Antes de ter um processo de falência, eu cheguei no lugar que eu queria. Então, na verdade, você constrói, você determina que você quer chegar aonde você quer, cresce,
a duras penas, o corpo, a mente não era cuidado, você foi... Só pra você ter uma noção, com 25 anos eu abri uma empresa, com 27 anos eu tava ganhando 100 mil por mês. Nossa, então não tem como... Isso eu tô falando de Sim. 2008 eu abri a empresa, Nossa. 2010 eu tava ganhando 6. Sucesso, deslumbres Aí e tantas você coisas. pensa um cara que queria o tempo todo provar alguma coisa pra alguém e ele conseguindo todos os objetivos dele. Tipo assim, eu queria morar na beira da praia, eu morava. Sim. Eu queria um carro zero, eu tinha 7 carros. Você só foi gabaritando. Eu queria ter dinheiro para sair e comprar qualquer coisa, eu tinha. Só que quando eu cheguei ao ápice dessa parada foi quando eu comecei a entender sobre saúde mental. Que eu falei que assim, e agora? Como é que faz, cara? E aí eu tinha um buraco no peito desse tamanho que não preenchia. Porque o objetivo era só provar alguma coisa para alguém. Eu não tinha um propósito. Você só foi indo com a maré. E assim, 2 anos de sucesso até começar a reconhecer isso. E depois 2 anos e meio num processo degradativo. Então foi da mesma forma que você subiu, a queda também foi com 4 anos e meio, depois da abertura dessa empresa, eu estava com uma arma na cabeça para tirar minha própria vida e uma dívida de mais de R$1 milhão. Oi, que situação delicada. Muito triste isso. Se naquela época eu tivesse entendido sobre burnout, eu tinha tirado o tempo de descanso. Se eu tivesse entendido sobre ansiedade, eu não tinha tomado tanta decisão precipitada. Se eu tivesse entendido sobre estresse, o teu corpo sendo ligado num modo de alerta, onde ele te coloca em modo de fuga ou ataque, e você tomando decisões precipitadas com aquele corpo. Se eu soubesse desligar esse modo alerta do meu corpo, como eu sei hoje, naquela época eu não tinha quebrado. Hoje eu era um cara milionário. Esse aprendizado foi a duras penas mesmo, né? Foi uma situação, e você disse que você colocou a arma na cabeça, você chegou... Isso é de uma forma, isso é metafórico? Não, foi real. Eu cheguei num processo de crise financeira após 4 anos, e aí o negócio já estava caminhando já meio devagar, né? Aí entra aquela questão do status, porque assim, quem está nesse processo na maioria das vezes não fala para ninguém. Por isso que é tão necessário a gente falar sobre isso. Falar sobre isso. É importante falar. Vocês estão vendo como é importante falar sobre isso, porque não fica escondido, porque o sucesso atrás das câmeras é tudo muito normal e mais real do que a gente imagina. Então, você que está aí ouvindo isso também, isso toca no seu coração. Porque as redes sociais, hoje em dia a gente está na era da informação, tudo acontecendo, não é isso? Então, não é pelo clique, não é pelo... É por muito mais do que isso. Né? Com certeza o que a gente vai falar aqui hoje, tem muitos empresários hoje vivendo a mesma coisa. O cara, quando ele está nesse processo de vazio, de queda... Ele geralmente quer poupar a família dele desse sofrimento. Quer deixar deixa que eu resolvo. Não é nem isso. Você ama a pessoa que você está do teu lado. Não quer e aí você preserva. Entendi. Eu tinha na época os meus pais que trabalhavam comigo. E os meus pais... Existia um grupo familiar que estava com você nesse sucesso. Meu pai, minha família extremamente envolvida. E ninguém tinha noção do que estava acontecendo? Então, aí a gente começou a tomar uma pancada atrás da outra ali, uma série de acontecimentos. E ali a gente foi cada vez caindo, e eu sempre mantendo ali, falando, pai, tá legal, tal, mas não passava para ele a dimensão dessa parada. Não passava para ele a dimensão dessa parada. E o que é interessante... E foi o que gerou até tudo que eu tenho hoje, que no meio desse processo eu digitava no Google assim, ajuda para empresário quebrado e falido. Você já fazia... Não, eu estava buscando... Você só não sabia nomear, você buscava de alguma forma sair daquilo. Eu buscava ajuda, eu não tinha. Eu lembro que eu encontrei um cara que ele palestrava para empresários quebrados, mas, eu tive a triste notícia de enviar mensagem para esse cara, e esse cara falou assim, cara, eu falo sobre essa situação, mas meu intuito não é tratar o cara que está no fundo do poço, é tratar o cara que já saiu. Eu falei, pô, mas e aí? Porque o foco dele era só o dinheiro. Você vê como é que é uma falsa ideia de que você tem uma ajuda. Então, como assim, é importante isso, falar sobre isso. Eu maquiava isso,
você se encontrasse comigo, você ia me ver eu bonito, arrumado, com meu carro zero, sim. com minha casa na praia. Em frangalhos, desmoronando, castelo de Nada, areia. cara. Resenha em casa todo Nossa. dia tinha que ter alguém lá, porque eu não suportava o Era o vazio. buraco, o vazio. Mas só eu sabia quando a última pessoa ia embora e fechava a porta. Só eu sabia o que acontecia quando E eu aí botava a só ia cabeça no meu minando, travesseiro. minando. Só eu sabia. Eita. E aí esse vazio começa a ganhar essa proporção, começa a ganhar esse tamanho. Tua saúde mental já foi pro ralo. Você não tem mais cabeça para administrar nada, você não tem cabeça mais para conduzir nada. Nesse momento a gente se acha forte. Ah, pô, eu sou um cara que vim de baixo. Eu sou um cara que Eu conquistei, olha onde eu cheguei. eu vou, se não der certo, eu vou conseguir de novo, tal, que não sei o quê. E aí o que aconteceu? No dia 31 de novembro de 2011, eu fiz uma reunião com os meus colaboradores, eu devia ter uns 12 a 14 funcionários. Sim. E a gente ali era uma família, né? As pessoas me amavam muito. E eu abri para eles, eu falei assim, ó, a gente chegou num limite aqui de faturamento que não dá mais para prosseguir. Se a gente encerrar hoje, todo mundo sai daqui bem, eu consigo pagar todo mundo, a gente fecha isso aqui no 0 a 0, acabou. Essa decisão, então, foi, como eu falei antes, você estava falando, né, antes também, sobre dormir e dessa forma, e como é que foi chegar a essa decisão Então, até? essa decisão foi baseado ali num momento de lucidez, Sim, que baseado bom. nos números, Sim, entendeu? sim, sim. Ainda que com todo o sofrimento. Que aí a gente já tava com muita dificuldade, aquilo já tava se arrastando, aquilo a gente já não tava aguentando mais. E aí eu falei assim, cara, se eu estender aqui, dá pra eu zerar hoje, pagar todo mundo, a gente fechar isso aqui e sair bem. E aí a equipe chora, a equipe se comove, todo mundo chorando nessa reunião. Eu não esqueço esse dia. Sim. Eu não consigo nem falar desse dia. Porque se mexe com você, ó. Mas a galera olhou pra mim e falou assim, cara, a gente não vai desistir, não. A gente vai continuar. Independente do que aconteça aqui. Aquele era minha família ali na época. E eu falei assim, tá bom, eu vou manter aberto mais 3 meses. Em 3 meses eu gerei uma dívida de 1 milhão e pouco reais. Nós ficamos 3 meses sem vender nada. E aí no final desses 3 meses eu chego num ponto crítico, né? Porque eu tinha dívidas, eu tinha uma distribuição de carro da Chevrolet, eu movimentava 1 a 2 cegonhas por semana. Nossa. A gente tinha um fluxo de carro de Muito 50, grande. 60 carros mês. E aí, nesse fluxo, pô, você tem movimentações grandes. Sim. E minhas dívidas não eram com banco, eram com pessoas. Sim. Que aí mexe com muito. É diferente. Aí depois de até 3 no meses, existe. eu falei assim, ó, agora encerrou. Agora não tem mais nada. Então, na verdade, o que você tinha só foi piorando. Só piorou. Foram 3 meses, os piores 3 meses da minha vida. E aí o que aconteceu? Eu paguei os funcionários com, cara, o que você quer? Quero ar-condicionado? O outro, pô, quero a mesa. O que você quer? Meu irmão, pega o que você quiser. Saiu todo mundo bem, saiu todo mundo feliz, mas eu fechei a porta. Quando eu fechei a porta, 1 milhão de dívida, foi quando essa galera começou a entender que, pô, ele pode ir embora, ele vai sumir. E aí começa as ameaças de morte. Começa toda uma situação. E aí você. Mas e sem apoio de ninguém. Você não procurou nenhum profissional, você não tinha ideia sobre não isso. Sabia que eu precisava de uma terapia. Você, na verdade, não tinha não nem essa sabia ideia. nem o que eu estava passando. Ok, você só estava vivendo. Eu estava tentando tampar aquele buraco. Só que 1 semana antes de eu fechar essa porta, que foi no dia 31, no dia... Foi novembro, dezembro, janeiro. Passei novembro, 31 de novembro, 31 de dezembro, 31 de janeiro. Eu já não aguentava mais aquele sofrimento. Eu queria preservar minha família daquilo. Eu queria preservar. E eu falei que assim, no último dia, antes de fechar essa parada, eu vou acabar com isso. Literalmente acabar com isso a sua cabeça era preciso encerrar esse capítulo? Eu queria eliminar o sofrimento da minha equipe, da minha família. E eu achava que se eu fizesse isso, eu eliminaria todo esse processo da vida deles.
E eu falei que assim, eu vou acabar com isso. E aí Nossa, no que dia dor. 31 de janeiro eu estava na minha sala, do lado eu tinha a minha sala das secretárias, que eu tinha 4 secretárias e o meu Uma equipe, administrativo. uma história, Do outro lado eu tinha uma sala com fornecedores e do outro lado eu tinha uma sala de equipe. Isso num geral, porque a minha loja tinha 500 e poucos metros quadrados. Num geral com 4 salas. Nesse exato dia, estava o meu administrativo, minha secretária esperando o pagamento, os meus fornecedores esperando o pagamento, a equipe esperando o pagamento e eu não tinha R$1 na conta para pagar ninguém. Nossa, eles só estavam. No dia anterior, antes de dormir, eu tinha escrito uma carta. E eu tinha determinado que no dia seguinte, meio-dia. Então foi, na verdade, você já veio pensando Já. exatamente, vou fazer Eu isso, achava que a preciso que. única solução para eliminar o sofrimento da minha família, da minha equipe, de todos que eu amava, Isso é muito sério, era gente, isso isso. é muito sério. E aí, eu lembro quando eu acabei de escrever essa carta, na noite anterior para o dia seguinte, eu tive um sonho e eu sonhei com um garoto tentando tirar a própria vida. E no sonho eu corri atrás dele e eu falava, cara, por que você está fazendo isso? E aí no sonho ele era claro para mim. Quando meu pai passou pela mesma situação, ele fez isso. Isso a pessoa do sonho falava? Falava. A pessoa A do sonho. criança que você disse? Era um garoto de 19 Você anos. sabe que basicamente era como se fosse É. você. Depois eu fui entender aquilo ali, eu vou concluir para você, porque aquele garoto era o meu filho. Eita. E aí no dia seguinte, eu já tinha comprado um 38 na caixa. Já estava arquitetado. Com 6 balas Nossa. roller point, que eu queria dar só um tiro. Eu queria que ela entrasse fininha aqui, aqui abrisse o buraco para dar só um tiro, que eu não queria sofrer. E determinado que meio-dia eu faria isso. Uma hora santa. E eu entrei na minha sala meio-dia, 11h30 da manhã, tranquei a porta e fiquei na sala 11h30 da manhã, com um revólver na mão, rodando um tambor, girava o tambor, fechava o tambor, abria o tambor, girava o tambor, fechava o tambor. Em algum momento ali você pensou, não vou fazer isso? Não, eu estava determinado Você a já fazer. estava determinado ali? Quando deu 11h45 por aí, o telefone começa a tocar, um número desconhecido, e aí eu não sabia quem era, e aí eu tinha dado um treino de jiu-jitsu dentro de uma igreja chamada Bola de Neve, que eu nem sabia que era uma igreja. Era um treino de jiu-jitsu que eles têm como ministério, um ministério de luta, e no dia que eu dei um treino, um mês antes, eles pegaram o meu telefone. Ah, pô, deixa teu contato aqui com a gente, pra gente falar o dia de treino e tal. E aí, através desse telefone, no dia que eu ia fazer isso, tipo 11h40... Aquela ligação que chegou era um ex... Era um pastor do Bola de Neve, chamado pastor Felipe Martinez. Ele me ligou a primeira, não atendi, ligou a segunda, não atendi, Você na já estava terceira... determinado, faltavam 15 minutos para você e eu já estava com a arma na mão. situação. Eu já estava com a arma na mão. E aí, na terceira, ele atendeu, ele falou, Fábio Gideão? Eu falei, Ele falou, tudo bem? Aí eu falei que assim, tudo bem. Aí ele falou, tá tudo bem mesmo? Aí eu ainda falei assim, tá melhor do que eu mereço. Ou seja, Aí ele falou, Fábio, você deixou teu contato aqui na igreja Bola de Neve, a gente não costuma fazer isso, mas Deus pediu para te ligar e repreender espírito de morte. Como é que você vai não acreditar que Deus existe? Naquela hora ele falou isso e ele não esperou nem eu concordar com a oração e ele já começou a orar. Pai, em nome de Jesus, repreenda agora todo espírito de morte. Eu perdi as forças das mãos. Ela foi caindo. A arma caiu, bateu na mesa. Quando a arma caiu, bateu na mesa, ele falou assim, que barulho é esse? Eu falei, eu tô com a arma na mão para tirar minha vida. Eita, e ali ele começa uma oração. Toda arrepiada aqui. Começa uma oração e ele fala, você não vai fazer isso, porque foi Deus que pediu para te ligar, e ali começou um processo de cura da minha vida. Ali ele falou, vem para cá agora, ou eu vou até você, e eu peguei o carro, fui para Barra da Tijuca, encontrei com esse pastor, e ali começou meu processo de restauração. Você já era uma pessoa religiosa? Eu fui criado dentro da igreja, mas desde os 12 anos, uma vida... Desviada, vamos dizer. Desviada. A gente costuma falar que a gente é filho, né? O filho, sim. Filho sempre, nunca deixa de ser filho. Sim. Filho ele sai, vai, mas quando ele volta continua sendo filho. Sim. Mas a gente passou dos 12 a esse período aí, eu já estava nessa época ali com 32 anos de idade, 32, fora.
É engraçado você falar sobre isso, porque eu fiquei toda arrepiada aqui, e, a gente está falando aqui de um pastor, e isso também serve para qualquer outra religião, até porque a gente sabe que isso aqui vai chegar em outras pessoas também. Seja como você queira nomear a força criadora de tudo que é, o criador, o arquiteto do universo, seja como for. Existe uma força que não tem como contestar. Se a gente está aqui respirando, é porque existe isso. É. Então, você recebeu isso porque, por algum motivo, naquele momento você tinha pouco tempo e É. as forças foram caindo E ali e foi uma você virada de chave foi uma tão, virada de chave, tão foi louca lindo. na minha vida, Graças porque a assim, Deus. eu estava conversando com ele e recebendo as ameaças. Eu conversando com Como assim? ele, ameaça as pessoas, a Já qual eu estavam devia. Já, porque eu começando já a. estava 3 meses sem pagar ninguém. Eita, já havia E sendo assim, o ameaçado. cara, eu lembro que eu recebi uma ligação na mesa com ele, eu botei no Viva Voz, e o cara falou, cara, eu Ou já você vi o paga. carro tá parado na tua porta da tua casa, eu vi a roupa que tá no teu varal, se você não me pagar hoje, eu já vi que tua mulher tá em casa, teu Que filho tá em isso, casa, e tipo gente. assim, nesse nível. E eu não sabia o que fazer mais. O que ele fez ali comigo? Ele me falou sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia e sobre a vida eterna. E ele falou que assim, a única certeza que você tem que sair daqui hoje é que se você morreu hoje, você está salvo. Foi o que ele passou para mim. Aquilo me deu uma paz tão grande que eu parei de começar a correr desses caras. Porque assim, eu vou até dar uma dica aqui Sim, por para quem favor. está passando esse É processo. isso. Nunca deixe de atender quem você deve. Isso era o que acabava com a minha mente. Nunca deixe de atender quem você deve. Todas as vezes que o cobrador te ligar, você atenda. Fala a verdade para ele. Eu acho que a verdade, a verdade liberta, não é isso? Não é uma Porque eu palavra? vivia correndo esse cara e quanto mais eu corria, a impressão que ele tinha é Mas que eu não ia não pagar. ia pagar, E a porque ameaça existe de começava um a se lado e tornar do nada. Isso outro. me gerou uma depressão profunda. Sim, E a partir daquele dia, você começou a encarar com encarar a força do realidade. Quando eles me tipo, ligaram, eu falei assim, cara, eu realmente não tenho para te pagar, eu quebrei. Você já ganhou mas muito eu dinheiro quero. comigo. Eu tenho duas opções agora. Ou você faz tudo aquilo que você está falando que vai fazer, e aí eu elimino aqui o sofrimento da minha família, que era o que eu queria fazer, e eu hoje tenho a certeza que se você fizer isso eu tô salvo, ou você me deixa livre para eu começar a trabalhar e Para te pagar, para te pagar. inclusive. E por incrível que pareça, quando eu dei essa virada de chave, os caras começaram a ficar com medo de mim, achando que eu só tava falando aquilo porque... Como se fosse um blefe ou E até, aí os sei caras lá. pararam de me ligar, e Mas isso assim... aí é o quê? É a palavra E teve, sendo teve, incorporada em teve você. um que eu falei que assim, cara, eu quero falar contigo pessoalmente. O cara não me encontrava. O cara falou, pra que Ficou você com quer falar? medo. O Ficou que com você quer medo. falar E aí um comigo? dia eu encontrei ele, Uhum. ele com 3 seguranças, e eu falei que assim, cara, eu vim aqui porque eu não vou correr mais de você. Você veja o quão essa dor emocional, né, como é que a virada de chave acontece, e não dá para minimizar. Isso é muito importante quando você vira e fala, porque esse vídeo, esse podcast, essa conversa, ela vai alcançar quantas pessoas não é. Ele falou de ser empresário, mas às vezes uma dívida. Você pode ser uma microempresária, você pode ser uma dona de casa, você pode ser um ambulante, seja como for. Quantas pessoas precisam ouvir isso que você está aqui hoje? Olha a sua virada. Olha Então que fala louco mais sobre que isso, no por favor. Brasil hoje tem milhares de pessoas pensando em tirar a própria vida com dívida de bet. Isso hoje virou grande. Houve a mudança. É. Agora Por isso que é tão é necessário a gente importante falar falar sobre sobre esse isso tema. Sabe também, por por quê? favor. Porque além de você atender esse cobrador, você tem que ter essa certeza no teu coração de que você não vai cometer o mesmo erro novamente, sabe? E você precisa, às vezes, de ajuda, de terapia, Buscar ajuda, sim. de um pastor, de uma umbanda, Sim. de Seja qual qualquer for a religião que religião. cuide da sua mente. Isso é o principal, porque só com a mente boa que você vai E um conseguir. profissional também, você tem que fazer toda. Terapia, É o psicólogo, corpo, é a mente,
o espírito é um alimento completo, porque é um compêndio, é a integralidade. É por isso que eu falo nos meus atendimentos também, a terapia integrativa, né, ela precisa atender o corpo, a mente, o espírito, porque não adianta você estar só na saúde financeira, na saúde, a saúde mental ela é fundamental. E você falando agora sobre essa questão das bets, isso veio com É. uma chave muito grande aí. E para fechar esse assunto, assim, eu consegui negociar todas as dívidas. Eu tive um cara que eu encontrei ele pessoalmente e ele não queria me encontrar, e eu lutei e consegui encontrar ele. Ele veio com 3 polícia, 3 segurança, Nossa, e os caras, eu achei que naquele dia ia morrer. Eu falei que assim, cara, você tem 2 opções. Você me mata hoje, é a certeza que eu tenho que eu tô salvo, ou você deixa eu ir embora daqui e trabalhar, porque eu preciso te pagar, irmão. Isso eu já estava que 3 meses emocionante correndo isso. desse cara numa depressão profunda. E ali os próprios segurança dele falou que assim, cara, esse maluco é homem pra caramba. Para poder falar Você tá sobre ameaçando esse cara isso. já há 2 meses, eu Sim. tô vendo as ameaças desse cara, e você falou pra gente, o próprio segurança dele falou, você falou pra gente que esse cara era um 7, que ele te deu uma volta. Esse cara é Esse homem pra cara, caramba. para poder fazer sobre isso. E muito, muito bom você trazer isso, porque quantas pessoas precisam ouvir esse chamado e às vezes ouvir a voz do coração e saber que tem saída. E Cara, quem buscar. tá nesse processo hoje acha que O que não que você tem diria solução. exatamente? Quem Até tá nesse aproveita e processo fala, por hoje, favor. quem tá vivendo hoje esse processo, acha que não tem solução. A gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Tá? Mas o que eu tenho pra falar pra essa galera, que tirar a própria vida não é a solução. Não é a solução. Deus sempre tem um escape. Deus nunca te dá um fardo que você não possa carregar. Sempre vai ter uma mão para te ajudar A ali. grande questão que você está vivendo hoje Ótimo. é que, aí eu vou entrar no sonho, Por que foi favor. quando Sim, Deus falou aquela, comigo. bem lembrado. Você falou que tinha uma pessoa que estava correndo. Na, Conta mais sobre na, isso. eu vi uma passagem na Bíblia sobre o livro de Esther, né? Onde ela tem um cara que quer matar toda a geração dela, né? Eu esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar aqui. Esse cara, ele vinha de uma geração de Amaleque, dos amalequitas. E esse cara, na época, ia exterminar todo o povo judeu, né? Ali naquele período de Esté, e a Esté foi quem conseguiu salvar o povo judeu naquela época. Depois eu posso até te dar a referência pra gente botar Por na favor. descrição. Até ajudar Mas as se pessoas. você voltar lá atrás, a gente tinha um rei Saul, que Deus tinha mandado ele destruir o povo de Amaleque. E ele não destruiu o povo de Amaleque, ele poupou o povo dele. E aí qual foi o grande cerne da questão que eu tive naquele dia? Sim. Se você não matar o seu gigante hoje, os seus filhos vão ter que lutar com ele lá na frente. Vão ter que lutar contra ele lá na frente. O sonho era exatamente o meu filho falando para mim. Meu pai, quando teve esse mesmo problema, ele fez isso. Então você que está me assistindo hoje, que você está passando por um processo de depressão profunda, de quebra financeira, de saúde emocional destruída, não faça nada que possa comprometer a sua próxima geração. Você é a referência para os seus filhos. Então lute pelo seu gigante hoje e vença-os hoje, porque senão os seus filhos terão que lutar contra eles lá na frente. E esse papel não é deles, é seu. Então foi isso que Deus me ensinou naquele período. Foi duro, porém lindo e necessário, porque hoje você pode dizer que você foi salvo por Deus. Claro, com certeza, não tenho dúvida disso. Salvo por Deus, e você hoje serve dessa forma e todos os seus próprios. Falando até nisso, dessa questão de propósito, né? Esse pastor que me tirou minha arma, ele tá comigo até hoje. É né? mesmo? Já Eu ia são, perguntar sobre isso também. Você ainda tem já contato são com ele? aí 14, 15 anos. Hoje ele tá nos Estados Unidos, pastor Felipe Martinez, Filipinho, um abraço, te amo, meu paizão. Mas a gente passou todo um processo de cura da alma, cura das emoções. Que lindo né? isso. Ele tinha um ministério lá chamado Rede Cristã de Empreendedores, onde tu lidava com outros empresários para poder fazer isso. E, cara, foi um processo muito bom. E aí entra a comunicação. Que é bom também você falar sobre isso. Até Você que sabe eu quero... como começou a comunicação? E aí, porque você vem de uma bancarrota, basicamente, e aí é salvo
por Deus através dessa palavra do pastor. E aí, como é que é a reconstrução disso? Vamos 2 anos, 3 anos em tratamento ali, nessa área, com essa equipe, cara, sensacional. E eu já volto a trabalhar, e eu sempre fui um cara que fui muito ativo, os meus negócios, todos eles sempre foram muito acelerados, sempre Sim. crescem, e aí eu volto numa Que crescente de novo. Uhum. E Deus começa a me incomodar para começar a falar sobre isso que eu tô falando hoje. Sobre essa situação Sobre sua, essa porque situação. essa história, ela E a- precisa ser é. falada para outras pessoas ouvirem, para poder curar também. eu já estava na internet fazendo vídeo de venda da minha empresa, eu tinha Sim. aberto uma loja de carro novamente, isso Uhum. quase 3 anos depois, e Deus me incomodando para falar dessa situação, e eu não queria falar. Você achava que era uma coisa só sua, pessoal? Não queria falar, eu Ia achava que expor, talvez, ia família, expor, ninguém sabia você que eu tinha também. passado aquilo, só minha família sabia Sim, daquilo, sim. tal. E aí sabe o que acontece? Um empresário, Por favor, amigo meu, nos conte sobre isso. que trabalhava na mesma rua, tinha uma loja na mesma rua que eu, um dia, passando pelo mesmo processo, subiu num viaduto da Dutra e se jogou, tirou a própria vida. Peraí. Você Um conhecia amigo, essa pessoa e um era... amigo empresário, lojista, empresário igual a mim. Depois que passou esse processo seu... Depois de 3 anos, Deus me incomodando, tipo assim, uns 15 dias me incomodando, eu fazer um vídeo e falar sobre isso. E aquilo me tocou tanto, porque eu Claro. conheci o cara. E você percebeu que ele estava vivendo exatamente o que você tinha filho, passado. Você sabe o que aconteceu? Eu peguei o meu celular. Na hora que eu soube da notícia, eu soube da notícia no dia seguinte. Na hora que eu soube da notícia, eu fui no mesmo viaduto que ele Nossa. se jogou. Eu liguei o celular e comecei a gravar. Eu falei assim, você sabe por que eu tô gravando esse vídeo aqui hoje? Porque Deus mandou há 15 dias eu falar sobre o meu testemunho que aconteceu comigo quando eu estava quebrado. E eu tô 15 dias adiando esse vídeo. E sabe o que aconteceu ontem aqui? Um amigo meu pulou dessa ponte aqui e tirou a própria vida. Eita. E aí eu começo a chorar no vídeo e eu falo, será que se eu tivesse feito esse vídeo há 15 dias antes, meu amigo estaria vivo? E aí eu falo essa mesma palavra, lute pelos seus gigantes hoje, senão teus filhos terão que lutar lá na frente. A partir de hoje, todas as vezes que eu pegar o celular, eu vou contar meu testemunho. Que bom que você... Desligo. Infelizmente aconteceu isso, mas que bom que você agora, com essa palavra também, você pode ajudar muitas outras pessoas. Não, você não entendeu o que aconteceu. Eu subi esse vídeo num canal do YouTube zerado. Esse vídeo viralizou com 200 e poucos mil visualizações. E eu tirei só com aquele vídeo a arma da cabeça de mais de 300 empresários. Olha que coisa incrível. Os testemunhos, comentários do vídeo eram só sobre isso. E eu não sei porque o YouTube, depois de alguns anos, derrubou meu vídeo. É porque talvez esteja na hora de a gente Já foi resgatar isso aí, você contar e a nesse missão momento. foi cumprida. Então aí começou a comunicação, eu tive vários negócios, o processo de construção, eu aprendi muita coisa, aprendi a administrar, aprendi Sim. coisas que também você precisa aprender, que não é só o espiritual, você também tem que fazer a tua parte. Uhum. E pegamos todo aquele processo, pandemia e tal, Sim. já estava... Hoje eu estou no meu 7º CNPJ, que é o Portal do Gida, não desisto nunca, não paro. Que bom, não pare, mas por com a favor. cabeça totalmente nova. Sim. E hoje é o seguinte, eu aprendi que a internet, ela foi para mim ali a maior estratégia que eu poderia ter para poder salvar a vida de outras pessoas. Porque era o lugar que eu ia encontrar as pessoas que não fala para você no círculo de amizade que está nesse processo, que não fala para a família que está bem, como você tinha que não também. fala, não procura um terapeuta, Sim. não procura um psicólogo. Talvez esse cara tá me assistindo hoje aqui, do lado de um monte de gente sorrindo e ninguém sabe que ele tá passando Sim. isso. Por isso que esse vídeo... Precisa. Existe rede de apoio, procurem. E aí eu já tinha essa intenção de fazer vídeos para mudar a vida de outras pessoas. E o meu 7º CNPJ nasce o Portal do Gida, que é uma produtora com o único intuito de formar o maior número possível de pessoas que tenham verdade no coração, que possam mudar a vida de outras pessoas. Você faz parte disso, por isso que você está aqui. Puxa, que bom, obrigada. A verdade que você tem dentro do teu coração hoje pode salvar a vida de muita gente. Essa O que você vai fazer aqui nesse canal vai salvar a vida de muita gente.
Por isso que eu acredito no seu projeto desde quando você falou, desde o início. E vou lutar por isso, vou fazer isso com todas as minhas forças, porque eu sei o potencial da Déa Reis na internet. Sim. Obrigada então, por isso. hoje, a minha missão não é mais o clique e o dinheiro. O dinheiro é consequência. Ele é consequência, né? A gente precisa... todos têm um propósito, uma missão. E quando vem do coração, quando vem da verdade, acontece. Então, hoje são quase 300 criadores aí. A gente acredita que esse ano a gente está no processo de expansão, a gente pode chegar até 1000 criadores de conteúdo. Olha, que legal. E isso é para... arrebentar não com a internet, mas com a verdade. Trazer a verdade à tona e ajudar pessoas a saírem de situações. Pela comunicação, pela palavra. É isso aí. Porque o mal, cara, o mal ele trabalha 24 horas por dia na internet. Como eu costumo dizer. 25 horas destruindo nossa família, nossos filhos, nossa mentalidade, nossa mente, colocando conteúdos. A gente, quando a gente para ver alguma coisa, quando você percebe, você está ali. Quanto tempo? Você vem para resolver uma situação. Quando você vê, já vem uma coisa do gancho, porque aí vem a inteligência artificial, aí já vem um monte de coisa. O algoritmo ele é tendencioso, né? Ele vai ter sempre um objetivo por trás de cada vídeo e nem sempre é o seu melhor. Ou é você comprar alguma coisa, ou é você entrar no estado emocional, ou gerar algum tipo de emoção. E aí quem não entende esse game, que é a nossa especialidade hoje, que é a estrutura de narrativa, é fazer conteúdo que realmente extraiam das pessoas esse melhor. Sim. Pô, o cara entra em depressão. O cara entra em depressão. E o que mais tem hoje. Que essa a saída. Porque é mais fácil, você tá ali sozinho, não precisa se expor, não é isso? Você entra num loop eterno de vídeo curto ali, que é dopamina barata. Sim, é dopamina barata. Pra poder anestesiar uma dor que talvez você não consegue confrontar. Não tem consciência, ou não tem coragem, ou você, por crenças, porque tem alguém que falou que aquilo não é legal, porque é feio, porque não é homem ou não é mulher o suficiente, ou tem tanta coisa acontecendo, que bom que existe. E é só mais uma ferramenta para tentar fugir de você mesmo. Porque isso aqui é uma arma. Isso aqui é uma arma também. E ela pode ser pro mal, pro bem ou pro mal. Exato. Então, assim, é uma linha tênue. Para que esse mal prospere, basta que o bom se cale. Então o bom precisa sempre estar falando o tempo todo. É por isso que você criou essa... Hoje o que eu falo para meus criadores é o seguinte... o cara vira pra mim às vezes e fala assim, pô, mas eu sou humorista. Como é que eu vou mudar a vida de alguém, irmão? Vídeo teu pode fazer uma pessoa em depressão sorrir. Eu tive uma senhora que falou assim, cara, eu sou dona de casa, eu não sei fazer nada. Eu falei, ensina a fazer bolo. Mas bolo para casais quebrados, bolo abençoado, que vai mudar a vida da tua família. Bolo que pode restaurar teu casamento. Todo mundo pode tudo. Todo mundo tem um dom, um talento. Eu tenho aqui terapeutas, psicólogos, médicos, eu falo para ele, eu falei, você tem noção que um vídeo teu pode salvar a vida de uma pessoa que talvez não tenha dinheiro para ir numa consulta com o psicólogo? Sim. Porque tá ali, enquanto tá ali vendo uma Beth, um vídeo de dancinha, alguma coisa, para numa história dessa e fala, ué, tá falando comigo, atingiu aqui como flecha no meu coração. É isso. E aí faz aquele... Não é isso? O seu papel, né, como facilitadora criativa, ajudando essa mulherada, ajudando as pessoas a ter uma mentalidade extremamente importante hoje no Brasil. Porque as pessoas estão sendo guiadas por algoritmos, por narrativas tendenciosas, por pessoas más que usam o celular hoje para destruir tua vida, para empurrar coisas que você não precisa, para deixar você num looping de dopamina barata, onde você está se anestesiando todos os dias e não tem ali um confronto de realidade. Eu praticamente sigo quase todos os psicólogos e terapeutas, que eu só assisto vídeo dessa área, estudo como funciona a minha mente hoje, como faço. Eu ainda não sou psicólogo, nem tenho vontade de ser, mas tudo aquilo que eu já vivi, a gente... E pegando até assim, eu te agradeço por isso, esse gancho, você acredita que viver no automático, eu estou vendo aqui, é hoje uma das maiores causas de ansiedade e esgotamento emocional? Com certeza, com certeza. Porque esse automático, esse looping, essa história toda. Às vezes a gente está muito focado num produto final, né? No sucesso. Pô, vai dar certo, tem que acontecer, tal. E aí você começa, às vezes, até com boas intenções, né? Mas aquele processo diário que é difícil acaba se tornando... a disciplina. E acaba se tornando, cara, tem que pagar a conta, tem que fazer isso, tem que fazer. E aí você começa trabalho. E aí daqui a pouco você tá
perdendo tua família, você não tá dando mais atenção pros teus filhos, Nossa, isso aí me traz uma você história. tá destruindo ali o teu Sim. relacionamento, você já vai entrando numa síndrome de burnout, você não descansa mais. Por isso que esse piloto automático é ruim. E muitas das vezes, eu vou falar porque eu vivia isso, o excesso de trabalho pode ser uma anestesia É para uma cobrir a dor. fuga, porque você não quer encarar o que está acontecendo. Então você trabalha, você tem lá, sei lá, você como empresário, você sabe que você precisa cumprir, tem funcionários e tudo mais. Mas você tem que ter um equilíbrio disso também. Não é isso? Você sabe que E minha aí a maior fuga, né? dificuldade era viver com a minha solidão, né? Eu não Que queria aí era a ficar só. solitude, você não entendia a solitude. Era estar dentro daquele espaço sem ninguém, só Você você e você. precisava ter alguém. Você e sua mente. Uhum. Eu geralmente, quando eu estava sozinho em casa, eu estava com a televisão ligada, para ter a sensação que tem alguém dentro. O silêncio te incomodava, era E isso? eu ficar sozinho, sem ninguém em volta, onde eu começava a ouvir Deus, minha mente ali, era coisa. Era complexo isso? É Era a mesmo? Fala maior. sobre Era, isso. foi o que eu te falei, Uhum. assim. Eu tinha aquela excesso de anestesia, Sim. farra, distração, algo, porque eu queria todo dia ter gente na minha casa. Mas quando a última saía, que fechava a porta, Aí era você com você mesmo, os seus medos, suas ansiedades, seus anseios e e aí sabe o que ansiedades. acontecia? Eu sempre anestesiava. Através do quê? Cigarro, Cigarro, bebida, bebida. Olha, a gente farra, parece que são relacionamentos que não tem nada a ver contigo. furtivos. Entendeu? Era tudo fuga para poder não estar sozinho com você mesmo, Só que a encarar. anestesia, uma hora Sim, ela passa. E quando E passava essa ressaca emocional quando você e começa anestesiando, a anestesia dura 2 horas, 3 horas, 3 dias, uma semana, alguns meses. Só que chega uma hora que ela começa a perder efeito no teu corpo. E a hora que eu comecei a entrar nesse processo de reflexão, que muitos chamam de depressão, sim, é a hora que você tem que encarar a sua mente. É a hora que você tem que entrar no seu vazio e falar assim, cara, se o meu problema maior é esse, eu vou aprender a eu viver vou dentro desse fazer. problema. Eu vou fazer acontecer. Isso foi a virada de chave real. Aprender a viver sozinho. Ouvir a minha mente. Parar 10 minutos do dia para ouvir Deus. Se não orar, se não pedir, se não agradecer. Buscar, Você parar, olhar para o tempo. agradecer pelo dia que inicia e até pelas coisas que você não pediu que viram aprendizado, não é E isso? olhar e ficar lá falando assim, tá. Por isso que a meditação é muito boa. A respiração é muito boa para curar Sim, crise de para poder trazer, ansiedade. respira, O que faz é? o 4, Quando você respira, o que você 3, faz? 4. Você oxigena o cérebro, você Você tem entra nesse estado. técnicas. Você desliga o estado de emergência do teu corpo, né? E aí, recentemente descobri, né, que eu sofria de ansiedade, eu não E você sabia não tinha noção não disso? sabia o que era ansiedade. Mas Ansiedade. você. Meu pai é um cara que veio do norte. Meu pai é aquele cara assim, estudo, chucro, que, meu irmão, homem não chora. Que não vem as crenças Ansiedade limitando. Isso é frescura. água com Isso, açúcar, isso é filho. bom você falar, porque isso é visto como fraqueza para muita gente, inclusive e principalmente eu acho que para os homens. Fala sobre isso, então, Você aproveita lembra aí que tudo e era traz curado com água isso. com açúcar? Você lembra disso? Ah, Sim. tô passando Toma mal, uma água com água com açúcar. açúcar. Ah, que não sei o que, água com açúcar. E hoje tem tantas coisas que a gente pode, que a gente descobriu, que a medicina descobriu ali, que é necessário. Mas, cara, ir para uma terapia. Meu pai vai para o médico quando ele já não tá aguentando mais. Ele ainda hoje ainda. Meu pai tá com 77 anos, cheio Você de conversa vida, com ele conversa. sobre isso? Meu pai, eu levei ele para esse tratamento junto comigo, os meus pais, porque eles precisaram disso também. E hoje a gente tem uma família muito top. Então, que bom que eles pararam para ouvir, porque tem isso também, né, dessa crença de que os filhos precisam. A gente precisa ouvir os pais, sim. Minha mãe tem 87 anos, e é engraçado que ela fala: Minha filha, eu aprendo tanto com você, e isso é muito legal, porque os pais, eles vêm de uma outra geração, mas eles também têm muito que aprender. E que bom que você está falando sobre isso, porque ele tinha essa crença e ele passou a entender que ele precisava disso Passou um também. tratamento muito top sobre isso e, E cara, meu cura pai toda uma hoje geração, não é isso? Mas, assim, eu fui entender sobre ansiedade recentemente. Eu descobri que a ansiedade é o meu corpo
ligando um estado de alerta. Pedindo socorro e dizendo: "Não dá mais". Ele E diz é assim, viver ó, no futurão, né, só pensar: "E se? E se é, não der certo? E se ele acontecer liga e fala isso?". assim, cara, você tá em perigo aqui. Ele te bota em modo fuga ou modo O luta. estresse total. E aí eu comecei a perceber que todas as decisões que eu tomei dos 25 anos pra cá, todas as decisões precipitadas, todos os relacionamentos terminados, todas as brigas com pessoas que eu amava, foi consequência de ansiedade. Porque quando eu Não entrava nesse observava. estado, eu tinha medo, porque eu estava em perigo, e o medo me fazia atacar. Porque você não sabia como lidar com aquilo, basicamente. Foi Você isso? sabe, eu vou até te contar uma parada sobre Por medo. favor. Aos 13 anos de idade, eu tive uma briga na escola, e eu tomei uma coça na escola, de um garoto. E isso foi muito traumatizante pra mim, porque naquele dia toda a escola estava lá de fora assistindo eu apanhar, e eu queria que meu irmão chegasse lá e meu irmão não chegava. Isso foi algo que eu descobri no meu tratamento lá atrás. O passado você não muda, muda Não como tem a como você forma, enxerga hoje o que você a forma vivenciou que lá. chega. Sim. Eu lembro quando eu cheguei em casa, tão mal, com 13 anos de Você tinha idade, 13? 13 anos de idade, Uhum. 12, Ou 13 seja, anos. começando uma adolescência, tem toda uma história de se Pô, a autoafirmar. garota que eu gostava viu apanhando e Eita tal. ferro, tudo lascado. E aí meu pai me pega e me bota no jiu-jitsu. Me botou primeiro no karatê, fiz um ano e pouco karatê e me botou no jiu-jitsu. E meu pai falou assim: a partir de hoje você nunca mais vai apanhar na rua. Aquela situação me gerou muito medo. O Claro. que ele configurou na minha mente? Toda vez que E você tem medo, você vai ataca. atacar. Se eu tivesse um relacionamento com você e eu tivesse medo de te perder, eu ia te atacar Você antes de te vinha no perder. automaticamente me atacar. Isso era configurado na minha mente. Eu tive uma infância. Ele, na verdade, fez o que ele pôde naquele momento, mas de uma certa Ele forma deu ele gerou o melhor, ele deu gatilho melhor. A para sensação de você. proteção. Não tô falando que Sim, meu pai sim, errou. sim, Mas na cabeça de uma criança funciona sim, diferente. porque as consequências como adulto, elas são E muito aí grandes. eu fui descobrindo que toda a minha ansiedade era o meu corpo dizendo, cara, medo, 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 meu irmão. E eu, como Age não tinha agora. esse lance de fugir, eu ia pra cima. E eu atacava você. Todo o seu entorno Eu e as pessoas quebrava com aquele quem você mais relacionamento, amava. eu requebrava aquele negócio com atitude precipitada e eu fazia, meu irmão. E aí eu fui parar para fazer um paralelo depois que eu fui entender sobre o que é ansiedade de da minha infância para cá. Todas as minhas empresas eu quebrei com fruto da minha ansiedade, porque eu não sabia desligar o meu corpo Ele do estava estado sempre em de estado de alerta. alerta. E aí todas as decisões que eu tomei daqui para trás foram Olha como é decisões. que é importante perceber o corpo, ele fala com a gente o tempo todo. Vocês veem que ele falando todas as decisões que ele tomou, foi sempre do corpo em estado de alerta, de ir para. O medo gerava o ataque. Ele fala, eu venho dessa história do corpo, né? Eu sou Você quer que eu bailarina. fale os sinais para ser Então, mais por claro? favor, fala aí para a audiência toda De como repente é que você é entra isso. numa situação que você começa teu coração acelerar, teu peito apertar, dor de cabeça e aquela vontade de querer resolver tudo logo. Preciso fazer isso para já, senão vai dar ruim. Meu irmão, Vai na sua discussão dentro de casa com seu infla. infla, porque você vai falar coisas que não é para falar. O teu corpo ligou o modo de emergência. Preciso atacar, porque senão eu morro. A Senão importância, eu pifo. a importância da Doutora, terapia. sim, Eu entra achava aí. que para poder mudar isso tinha que ter um botão aqui que tu tá. É um processo de construção. Como é que você então enxerga isso hoje? Você então, o que você diz para as pessoas sobre essa questão? Aprenda a desligar o teu cérebro. Existem várias formas de Sim, você fazer, várias formas de fazerem isso, mas eu aprendi com a mais fácil, que é a técnica da respiração. sim. Buscar. E hoje você tem também pessoas que te acompanham, terapeutas, Tem, psicólogos, uma equipe sim, para tem. isso. E aí, só a respiração resolve? Não. Mas você tem que aprender que você não pode tomar nenhuma decisão nesse momento.
precisa, nesse momento, parar, respirar. A primeira coisa é, o que que eu tenho nesse momento? Eu não quero dar diagnóstico, porque Uhum. cada caso é um caso. Sim, sim. Precisa realmente, procura um terapeuta, um Sim. psicólogo, alguém que possa te ajudar. Mas para mim, O que que é de imediato é para, respira, você não pode resolver tudo de o imediato. que eu parei, sabe o que foi mais importante que eu parei nesse processo de tomar decisão nesse momento? Porque você toma no calor do momento, e no calor do momento você toma decisões Hoje, se erradas. você me agredir, falar uma coisa comigo, você me decepcionar, eu vou esperar amanhã para Acalmar. A poeira precisa baixar, é isso? Eu vou falar para Uhum. você. Tá bom, Dé. Deixa eu ali, deixa eu Vou pensar. refletir sobre isso. Pode ser até que você tenha razão, mas você... Eu vou refletir sobre isso. Não precisamos brigar. Uhum. Se você tiver certo, eu vou te dar razão. Se não tiver, eu vou falar Sim. também. Mas eu não tenho condições de falar sobre isso agora. Eu não tenho condições de resolver isso agora. Eu não tenho condições de tomar essa decisão agora. Esse simples fato. Parar, respirar, deixar a noite para chegar, porque deixar a mente desligar desse estado de alerta. Porque senão você vai ficar naquele embate e não vai sair de nada dali. Você pode perder em todas as vezes que eu fiz razão isso, e emoção. Todas as vezes que eu fiz isso, quando eu voltei, eu sabia que se eu fizesse o que eu estava pensando, ia ser decisão errada. Ia ser ruim. E minha vida mudou por completo. Que bom. Tudo por conhecer como funciona a minha mente numa crise de ansiedade. Ou seja, você precisou passar por toda uma história que não é nada simples, que a gente até agradece por esse relato tão profundo. Eu não precisava passar por isso tudo. Você sabe o que me fez eu ter um processo de anos até chegar ao que eu estou falando aqui agora? A falta de conhecimento. Mas você acha que isso foi uma questão de orgulho ou de quê exatamente? Fala sobre isso também. Cara, no seu caso. No meu caso, sim, o que você acha que foi? Já vem muito além da criação. Sim. Né? Que também a carência afetiva, um pai que não te abraça, pai que não te ama, não é porque ele não tinha amor. É a forma como ele recebeu e tá tudo bem. Ele dava o que ele tinha. Exatamente. Beleza? Então tu já vem construindo isso. E aí você não tem um podcast. Antigamente não tinha internet igual a gente tem hoje, pra gente entender o que é uma ansiedade, o que é uma depressão. Quem que você pode buscar, o que que você pode fazer, buscar, quem pode te ajudar. Cara, hoje a gente tem conhecimento de graça. Sim. Se você não tem como pagar um psicólogo, um terapeuta, cara, busca conhecimento no YouTube que você vai achar. E tem. Você como vai inclusive achar... este canal que está aqui com a gente. A gente tem 300 criadores aqui gravando um vídeo toda semana para te ajudar. Isso olha como é que é lindo isso, porque, como você falou, o dinheiro, o clique, ele é uma consequência, mas o propósito ele é muito maior. Você lembra que eu falei que digitava no Google? Sim. Ajuda para empresário quebrado? Digita hoje para você ver milhares de vídeos. Na época não tinha. Talvez, se eu tivesse um podcast como o teu naquela época, eu não tinha passado o que eu passei. Pelo que você passou. Entendeu? A rede, sim. Só que eu entendi outra coisa. Deus me deu autoridade para falar isso porque ele permitiu eu viver e vencer esse processo. E aí eu entro com você que está me assistindo hoje. Tudo que você está vivendo hoje tem um único propósito. Você vencer essa etapa, para lá na frente, você mudar a vida de milhares de pessoas que vão estar vivendo essa mesma etapa. Porque quando eu olho para você hoje, eu falo a mesma coisa para você que você vai falar para as pessoas lá na frente. A dor que você está sentindo hoje, eu senti e venci. Então eu sei exatamente o que você está passando. Então passe esse processo, vence esse processo para que teus filhos não possam lutar contra eles lá na frente e que você possa mudar a vida de milhares de pessoas através da autoridade que Deus vai te dar. E quer uma base bíblica para isso? Segundo a crônica fala que primeiro Deus vai te provar para ser aprovado para depois você ministrar sobre isso. Fale sobre aquilo que você viveu e venceu. Nossa, que lindo. Isso aí é uma mensagem já de... Eu ia até te pedir, qual é a sua mensagem que você deixa para as pessoas? Eu acho que você já até... Minha mensagem é essa, cara. Qual é a sua mensagem, então? Além de tudo isso, eu quero te agradecer até por tanta coisa. Eu tenho mais uma mensagem. Assistam esse canal da Déia Reis, que vai vir muito conteúdo top aqui para poder mudar a vida de vocês. E, cara, buscar o conhecimento, você entender sua mente, você entender como funciona o seu corpo, isso é revelador. Procure ajuda. Procure ajuda, assim. Né? Porque isso é principal, porque muita gente não consegue sozinho, precisa de ajuda. Quebra o orgulho, quebra o ego, quebra a vaidade, para de fugir
Bate de frente logo com esses traumas, com os ciclos que você não consegue superar, com as feridas que estão abertas. Procuram pessoas como a Deia, como psicólogos, como terapeutas, psiquiatras, e vai curar suas feridas. Eu te garanto que depois que você passar essa fase, um dia você vai estar sentado aqui contando essa história aqui para a Deia Reis. Sua história de vida, né? Não é isso? Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Esse é Fábio de Leão, que chegou aqui contando a sua história e que trouxe muito para mim também de emocionar e trazer que você pode também melhorar e sair dessa situação. Muito obrigada. Obrigada. Eu queria também te pedir mais uma parada. Se você hoje, esse podcast te tocou e ele teve algum impacto na sua vida, escreve aqui no comentário desse podcast que eu, junto com a Deia Reis, vamos contar a tua história aqui. Eu quero ouvir de você o impacto que esse nosso trabalho aqui teve na vida de vocês. E a gente quer contar essa história aqui. Então deixa aqui no comentário a sua história, fala um pouquinho sobre o impacto que esse podcast teve na sua vida, o que aconteceu, para a gente poder continuar, dar continuidade. Semeando bons frutos. Bons frutos. Deixando. É isso aí. Muito obrigada. Estou muito orgulhoso de você. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Uma honra imensa para mim fazer parte desse projeto. E saiba que a gente vai fazer isso com muito amor, porque a gente sabe o quanto isso, uma vida tem preço ali pra gente, né? Sim, um valor inestimável. Obrigado, tá? Obrigada a você. E que Deus nos abençoe sempre. E vamos embora pra cima. Vamos embora. É isso, gente. Obrigada. Sigam esse canal, sigam também sempre esse acompanhamento do Fábio de Leão. É isso aí. Fica aqui também. @Portal do Gida lá, quiser trocar uma ideia, só vamos marcar, juntos. A gente toma um café. Tamo junto. Viu? Obrigado, Deia. Um abraço. Valeu, galera. Até a próxima.